Eu estava me observando, né? Eu reparei que tem hora que eu sou extremamente agressivo. Pode parecer estranho, mas o meu comportamento é agressivo com as pessoas. Tem hora que eu sou muito afável, converso com todo mundo, aperto mão, abraço, converso. E tem hora que eu não consigo nem abraçar, eu fico uma certa distância com as pessoas. Tem hora que me dá uma crise, de choro. Nesse instante mesmo eu estava ouvindo a música, Zaqueu, eu estava cantando a música, me envolvendo com a letra. Eu fui me envolvendo com a letra, de repente me veio uma tristeza, que eu não sabia exatamente qual era a causa. Eu parei de cantar. E aí a gente vai percebendo, eu particularmente, que nós temos uma variação de humor. No passado eu não compreendia isso. Eu atribuía talvez até algum problema na área psicológica, que eu já estudava um pouquinho de psicologia, né? Conhecia a pessoa que era, como é que é? Psicologia bipolar, né? Então existiam algumas pessoas que são bipolar, que têm variação de humor. Então eu já ouvia falar sobre isso e até atribuía a mim. Mas eu descobri uma coisa com o Espiritismo chamado mediunidade. A mediunidade é a capacidade de perceber os espíritos ao nosso redor. E aí eu descobri que nem tudo que eu sentia, nem tudo que eu fazia era de mim mesmo. E aí eu comecei a ter a explicação de que tem hora que eu consigo falar 2 horas, 3 horas seguidas e não me falta assunto. Mas em compensação, em outros momentos, eu quero conversar com as pessoas e não consigo falar uma palavra. Eu tenho uma facilidade incrível de falar aqui na Casa Maria de Nazaré. Se me botar um grupo para conversar, sentado em cadeira para falar sobre o Espiritismo, eu sou capaz, sem brincadeira, de falar 3 horas praticamente sem interrupção de ninguém, com ou não participação de alguém. Em contrapartida, numa festa, no meu trabalho, em outros locais, foge assunto, eu busco assunto para falar, mesmo conhecendo as notícias do Brasil, do mundo, mesmo conhecendo o Espiritismo, que sempre eu posso utilizar do Espiritismo para falar, e não me vem nada. Novamente, o Espiritismo vem com a solução, é a mediunidade. Nós estamos sempre sendo influenciados pelos espíritos. Alguns nos influenciam para o bem, nos dão ideias para falar, para agir, porque não é só o jeito de falar, mas o jeito de agir também. A alegria, a tristeza, o carisma ou a falta de carisma, né? Tem hora que a gente é mais bravo e não sabe por onde vem essa braveza toda, essa raiva toda que a gente está imbuído, porque às vezes não tem razão nenhuma. São os espíritos que nos influenciam. O Zezé estava falando justamente isso agora na lição, da necessidade de fazer a paz com todo mundo, para estar em paz com todo mundo, porque se a gente não está em paz, nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. E quando nós não estamos em equilíbrio, nós somos induzidos, influenciados por espíritos também desequilibrados. O Espiritismo nos dá uma arma muito poderosa, que é o conhecimento. A partir do momento que a gente conhece o mundo espiritual, nós nos armamos para toda influência negativa, mesmo aquela que venha ao nosso encontro, mesmo que aquela que venha no nosso comportamento. E a partir do momento que a gente descobre que é influenciado, quando a gente percebe que está extrapolando ou para o bem ou para o mal, ou na alegria ou na tristeza, sempre podemos parar um pouco e pensar: isso é de mim? Sou eu que estou nessa alegria toda? Sou eu que estou nessa tristeza toda? E às vezes não é, né? Nós, médiuns, nós somos influenciados pelos espíritos. Mas olha uma coisa interessante, nós temos espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Se eu me aproximo como médium de uma pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe, passa por um problema de saúde, passa por um problema de doença, mesmo que eu não conheça o problema da pessoa, muitas vezes eu começo a refletir, imitar, sentir o que a outra pessoa está fazendo, está passando. E eu começo a me comportar como se fosse a outra pessoa.
por uma influência de encarnado para encarnado. Por isso eu tenho que me vigiar. Se eu entro num ambiente onde existe guerra, onde tem briga, onde tem discussão, se eu não me vigio, eu começo a entrar no mesmo clima de indignação. E quando vejo, eu também estou sendo agressivo. Agora é uma beleza quando estamos aqui na Casa Maria de Nazaré, que o clima reina, a de fraternidade. É fácil ser fraterno, é fácil ser bom, é fácil fazer amizade na Casa Maria de Nazaré, porque o clima, o ambiente é todo propício para o bem. É perigoso, para médios entrar em determinados ambientes. Por exemplo, uma discoteca onde reina uma sensualidade, onde tem a bebida, um cemitério, um hospital. Muitas vezes o médium é preciso fazer uma prece, se preparar psicologicamente, admitir que é influenciado e se policiar para que aquela influência do meio não venha a atrapalhar. Então eu faço isso. Hoje eu sei que existe essa influência espiritual. Então muitas vezes antes de entrar em determinado ambiente, eu me preparo psicologicamente para entrar, para não deixar a influência do meio me influenciar. Kardec foi um mestre que teve em Lyon, na França, Ele fez um trabalho muito bom a respeito da mediunidade, escreveu o livro dos Espíritos, com a ajuda e colaboração dos Espíritos que foram conduzindo todo o trabalho. E ele fala no capítulo 23 a respeito da obsessão, que nós temos 3 tipos de obsessão. Outros autores podem dividir de maneira diferente, porque cada estudioso, cada escola pode tratar o tema de maneira diferente. Mas ele divide a obsessão em obsessão simples, na fascinação e na subjugação, mostrando que existem graus de mediunidade desequilibrada, aonde nós médios que somos, recebemos a influência negativa dos espíritos. E quando nos deixamos dominar pelos espíritos, são eles que praticamente vivem as nossas vidas. De maneira nenhuma o espírito perde o corpo. Enquanto ele estiver encarnado, ele é o dono do corpo, ele é dono da vontade, ele pode fugir, vencer qualquer influência negativa. Mas, por um fenômeno de hipnose, de aceitação do próprio médium em desequilíbrio, muitas vezes nós deixamos que a influência espiritual assuma o controle de nossas vidas. E aí a gente se torna o que nós não somos. E acreditamos que somos aquilo. Nossa raiva, o nosso jeito agressivo, o nosso jeito preguiçoso, o nosso descontrole na bebida, o nosso descontrole no sexo, muitas vezes é influenciado pelos espíritos que colocam na nossa cabeça que esse é o nosso jeito de ser, que nós somos isso. Na realidade nós não somos. Nós somos espíritos livres que podemos vencer qualquer influência que existe. Mas nós temos de nos colocar no controle de nossa própria vida. Temos que observar: eu sou isso? Eu sou meu vício? Eu sou essa agressividade, esse desequilíbrio do lado sexual? Não, eu sou um espírito livre que pode optar. É fácil vencer qualquer vício, desde que a gente queira. A partir do momento que eu determino para mim, nunca mais vou beber, nunca mais vou fumar, nunca mais eu bebo, nunca mais eu fumo. Mas enquanto eu vou aceitando que eu sou aquilo, que eu sou aquele vício, que isso faz parte de mim, eu não venço. Eu posso mudar minha atitude para com o meu marido, para com a minha mulher, para com meus filhos. Observar aonde eu estou errando, porque eu não preciso seguir um roteiro. Sim, na vida nós temos roteiros. Nós temos uma personalidade nossa que a gente aceita como real, verdadeira. Nós temos uma personalidade, e essa personalidade de hora em hora muda com as máscaras que nós assumimos de maneira até inconsciente. Eu, em relação à minha esposa, me comporto de determinada maneira, eu falo de determinada forma. Eu, em relação aos meus filhos, eu me revisto de uma outra máscara, eu falo de maneira diferente. E esse meu comportamento vai mudando de ambiente para ambiente, de pessoa para pessoa. E eu penso que eu sou aquilo, mas eu sou muitos em um só dia. Mas eu posso ser completamente diferente em qualquer um desses ambientes.
Meu estado de submissão no trabalho pode ser um estado psicológico de defesa, de autodefesa, que eu posso mudar na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser mostrar o meu direito, o meu valor, eu posso. Não preciso ser submisso em todos os lugares, muito menos no trabalho. O meu estado de agressividade para com meus familiares também não precisa ser uma constante. Eu não preciso estar sempre me defendendo, porque a agressão nada mais é do que um mecanismo de autodefesa. Eu não preciso ser sempre agressivo. Eu posso simplesmente falar para o meu marido, para a minha mulher, para os meus filhos, para quem quer que seja, que a decisão que eu tomei para a minha vida, que eu vou ser desse jeito, falar, olha, é isso que eu vou fazer. Ah, mas eu não concordo, tem que ser de outra maneira. Tudo bem, na sua concepção, na sua maneira de ser, pode ser. Mas para mim, eu vou me comportar dessa maneira, né? Hoje a gente já vive um liberalismo feminino, a mulher já não é submissa ao marido. Antigamente a mulher era obrigada ou proibida a estudar, proibida de trabalhar, era obrigada a fazer todos os trabalhos de casa. Hoje nós já vivemos uma nova concepção, embora muitas pessoas ainda vivam na concepção antiga de submissão da mulher perante o marido. Mas hoje nós já vivemos uma nova concepção. Se o marido falar, olha, você não vai poder estudar, eu não quero que você estude, eu não quero que você vá para casa espírita. Que história é essa de centro espírita? A mulher pode beijar o marido, meu bem, te amo muito, mas eu vou no centro. Ah, por quê? Não tem porquê, meu bem, é vontade minha. A mulher pode falar, eu quero ir para a escola, eu quero trabalhar, eu quero ir para o centro espírita. E não há lei, não há força que a impeça. Se houver agressividade, hoje nós temos a Lei Maria da Penha. A mulher tem pena de acusar o marido, de buscar os seus direitos. Mas se ela precisar, ela tem esse recurso, tem a Maria da Penha. Nenhum homem pode bater em uma mulher. Nenhum homem tem o direito de humilhar uma mulher. Assim, vamos usar o bom senso também. Nenhuma mulher tem o direito de humilhar um homem. Nenhuma mulher tem o direito de obrigar um homem a fazer o que ele não quer. Nós somos seres iguais. Nós temos de ter essa consciência. Nós somos tão importantes como qualquer um, dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Na minha família, na minha casa, eu consegui entrar em paz com minha esposa. No dia, depois de ter estudado várias vezes o livro Nosso Lar, no dia que eu conversei com ela e falei o seguinte, de hoje em diante, a gente não vai brigar mais, né? E ela até questionou, e quando tivermos aqueles assuntos que precisarmos discutir? Eu falei, não há problema, no dia que tiver, nós vamos trabalhar com fraternidade, com amor, com carinho. E ainda brinquei com ela, eu quero que você me engane, né? Quando você estiver com muita raiva de mim, fala assim, eu te amo, né? Mesmo que seja com aquela falsidade toda. Conversei com ela, me engana, diz que me ama, né? Que você quer, me deseja. Brinquei, mas é essa convivência pacífica que a gente tem que colocar dentro da nossa casa, um acordo de cavalheiro, um acordo de dignidade, porque senão reina o quê? O desequilíbrio, a agressividade. Nós temos de tratar bem as pessoas que vivem perto da gente, para que a gente tenha a nossa felicidade. A partir do momento que eu quero mudar a minha esposa, nossa, minha esposa tem um monte de defeito, entre aspas, problema dela. Eu vou tratar com carinho minha mulher, porque eu não sou o dono dela, eu sou o marido dela. Eu tenho que tratar bem ela, para que ela me trate bem. Então esse acordo a gente fez, se nós vivemos, né? Eu já sou casado, casei em 90, então sou casado há 29 anos. Olha só que beleza! Eu sou velhinho então, hein? 29 anos de casado. Então já tive momentos terríveis, né? Já obriguei ela a me dar dinheiro para pagar despesas da casa. Já fiz ela obrigada, desequilíbrio meu, ajudar no centro mesmo quando ela não queria. Então eu já tive momentos que eu me envergonho, porque o marido não é dono do dinheiro da mulher, o marido não é dono da mulher. E a mulher também não é dona do marido, nenhum nem o outro pode obrigar o outro a fazer o que o outro não quer. Nós temos de trabalhar num clima de igualdade e de respeito. Eu já mudei muito, né? Já consigo ser pacífico, mesmo quando eu estou em desequilíbrio.
que aí eu uso uma armadilha, uma arma, uma desculpa. Eu sou médio, isso que eu estou sentindo não é meu, é um espíritozinho que está me atentando, né? E eu trabalhando com isso, eu tento seguir o que Cristo disse: fazei pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse para a gente. Tem hora que eu sofro nessa história, vivendo isso, tem hora que eu sofro, que eu faço pelo outro e aí o outro não faz por merecer. Eu dou aquela ajuda é desprezada. Mas aí eu sigo o que os Espíritos nos falam, né? O problema é do outro. Se o outro não aproveitou, se o outro foi ingrato, o problema dele. Mas a justiça divina, ela é tão boa, ela é tão maleável, que ela diz: nenhum mal que nós fazemos fica sem a devida justiça. Então todo mal que o outro fizer para comigo, todo mal que eu fizer para com o outro, um dia eu vou ter que pagar, o outro também vai ter que pagar. Então está lá na contabilidade divina: se alguém deve para mim, um dia essa pessoa vai pagar. Agora, em contrapartida, o que eu devo para os outros, eu também vou ter que pagar. Então eu tenho que me precaver, eu tenho que ficar vigiando para não dever nada, sair dessa encarnação como um completista. No dizer de André Luiz, né, que ele fala que quando ele foi lá no Missionários da Luz, numa instituição onde fala da reencarnação, que os espíritos completistas são justamente aqueles que fizeram tudo que tinham de fazer na encarnação. Então, tento ser um completista, tentar agir sempre no bem, não acumular dívida, nem moral, nem financeira, com ninguém, para que eu saia daqui pelo menos em paz com a consciência. Eu não quero sair daqui dessa encarnação devendo mais do que eu já devo. É essa postura nossa. Nós somos seres que precisamos um dos outros. As pessoas me moldam e eu moldo as pessoas, mas não é porque eu influencio as pessoas e pessoas me influenciam que eu tenho a desculpa de agir errado. Não é porque eu sei que as pessoas me influenciam para o mal que eu vou agir mal para com elas. Já tenho Cristo, já tenho os ensinamentos dos Espíritos, e eu sei que todo o bem que eu fizer vai redundar em bem para mim. Seguindo novamente, repetindo novamente o que foi falado: todo o bem que eu faço, eu vou colher o bem que eu fiz para as pessoas, e todo o mal que eu faço, eu colho as consequências. Nós temos um mundo espiritual. O mundo espiritual é formado de pessoas como nós somos. Nós estamos encarnados. Nós sofremos as influências uns dos outros. Se eu entro num ambiente, eu falei agora há pouco isso, um ambiente conturbado, eu me sinto conturbado, eu me sinto um pouco desequilibrado. Nós temos energia. Os Espíritos nos falam, porque eu não tenho evidência, eu acredito nos Espíritos, que nós somos revestidos de vários corpos. Um desses corpos, duplo etérico, né? Vamos colocar assim, nós estamos cercados por uma aura, uma energia. E essa aura, ela produz cheiro, tem o sabor, não sei qual é o gosto de uma alma, de uma aura, mas tem sabor, tem luz. A nossa luz é uma energia que emana de todos os poros, de todas as células. Cada célula nossa produz um foco de energia, um ponto de energia, que forma um todo, a nossa aura. As pessoas, normalmente, elas têm auras, luz, diferentes, né? Umas mais verdes, outras mais claras, outras cheias de cores, da cabeça é mais clara, nos pés é mais escuro, na barriga é mais vermelho, o outro lado é mais verde, predominando uma cor ou outra. Mas o que nos destaca é a luminosidade nossa. Quando estamos bem, nossas cores ficam claras, ficam suaves, ficam harmônicas, e a nossa aura tende a se expandir, a se ampliar. Chico Xavier teve uma aura considerada pela orientação dos Espíritos, né, quase 70 metros ao redor dele. Imagina só a energia que esse homem fluía ao redor dele. Nós, normais, seres normais, nós temos uma aura de uns poucos milímetros a centímetros, é uma coisa insignificante. Só que, como eu falei, quanto mais harmoniosos somos, mais luminosa essa aura, mais ela se expande. Em contrapartida, quanto mais bravos somos, quanto mais desequilibrados somos,
mais compacta, mais escura são essas cores, tendendo inclusive ao negro, escuro, escuridão, a ausência de claridade, a ausência de luz. Mas essa energia que emana, que nos circula, ela forma um campo áurico que se mistura com as pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto encarnados, existe uma miscelânea. Nós estamos em contato direto com espíritos bons e maus, encarnados e desencarnados. E aquele que está mais desequilibrado, carente de energia, é como se fosse um imã, atrai as energias boas, positivas, luminosas, saúde, vitalidade. Ele atrai para si porque ele está carente, ele está precisando de energia, né? Em contrapartida, aquela pessoa que doa energia, que é uma pessoa mais iluminada, mais equilibrada, ela sente cair o seu potencial, a sua alegria, sente cair a sua energia. Quando a gente desencarna, existe uma coisa chamada homogêneo, fica mais homogêneo. Isso significa que os espíritos se atraem, espíritos da mesma ordem, da mesma energia, do mesmo padrão, eles se atraem. E assim os bons estão junto dos bons e os desequilibrados estão junto aos desequilibrados. Existem regiões no mundo espiritual chamadas umbralinas. Existem regiões no plano espiritual chamado trevosas, regiões trevosas. Por que essa região é trevosa? Por que essa região é umbralina? É justamente por isso, porque naquele local existe o acúmulo, a concentração de inúmeros irmãozinhos que estão no mesmo patamar. Se minha aura é negra, eu estou perto de um outro espírito com uma aura negra e outro espírito com alma negra, nós estamos todos em uma penumbra, em uma escuridão, porque é o que predomina. E lá, onde reina o desequilíbrio, existe choro e ranger de dentes. Os espíritos não se enxergam. Quando a gente não se enxerga, a gente fica com medo um do outro. Imagina só, eu acho que a Grande contou isso numa palestra dela. Imagine um porão, onde as pessoas não se veem, está tudo escuro, e as pessoas se encostam e uma empurra a outra que tem medo, uma tem medo da outra, mas basta acender uma luz, que a gente começa a ver o outro, começa a enxergar o outro, e aí o medo vai diminuindo, e a gente vai vendo assim, e sente até pena. Foi você que me machucou, foi você que me encostou em mim. Porque o medo vai dissipando à medida que vai aumentando a nossa claridade, à medida que vai aumentando o nosso entendimento, à medida que vai aumentando a nossa luz. Quando a gente começa a compreender o outro, enxergar o outro, a gente se desarma. E pelo contrário, tem pena, tem carinho, tem amor. A gente vai alimentando o amor à medida que a gente vai reconhecendo no outro um ser humano, um ser igual a nós. Imagine de novo essa cena do local onde tem só trevas, onde todo mundo tem medo de todo mundo. E aí a gente vai encontrar regiões do mundo espiritual onde os espíritos se aglomeram, se agrupam e formam verdadeiras legiões, porque muitos deles, para se defender, criam grupos para dominar, para se defender mutuamente. Só que como é uma região trevosa, existe muito ódio, e aí as pessoas falam: eu estou aqui, eu estou sofrendo, não é por minha culpa. Ninguém pensa que a culpa é dele, porque nós sempre atribuímos o sofrimento da nossa vida a outra pessoa. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, da minha mulher, do meu filho, do meu patrão, do meu vizinho, a culpa é daquela pessoa que passou no meu caminho e me matou, que me enganou, me roubou. E aí a gente assume o manto da justiça, porque os irmãos trevosos, eles são muito espertos, eles não falam em vingança. Para eles não existe vingança, você está fazendo justiça. E eles são como hipnotizados, que tem que pagar olho por olho, dente por dente, e se possível, em alguns casos, pagar muitas vezes mais, porque perder uma filha por assassinato, perder um filho por assassinato, é uma pena tão grande, um sofrimento tão grande, que todo o sofrimento do inferno não é suficiente para essa pessoa. E a gente coloca na nossa cabeça que nós precisamos fazer justiça. E aí é feito verdadeiras legiões de espíritos
que além de se autodefender, além de defender aquele território, ainda organizam caravanas de vingança. E aí a gente encontra os obsessores. Quem são os obsessores? Somos nós desencarnados que alimentamos o espírito de castigo, de vingança, queremos nos vingar de outra pessoa. Todos os obsessores são ruins? Não, existe também aqueles que são apenas iludidos. É aquela pessoa que gosta da bebida, que é aquela pessoa que ama o vício e quer satisfazer ainda o vício depois de perder o corpo físico. E ele se encosta perto de um alcoólatra, de uma pessoa viciada, para induzir a pessoa a continuar no vício e fazer com que ela se transforme em parceira dela no vício. Esse aí é mais um ingênuo, um inocente. O grande problema são essas legiões. Imagina só, nós temos uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. No plano espiritual eles formam verdadeiras cidades para o bem. Cidades onde temos hospitais, jardins, temos hospitais, locais de tratamento. Do mesmo jeito que a gente tem cidades espirituais evoluídas, nas trevas também existem verdadeiras cidades das trevas. Todo local no plano espiritual das trevas tem cidades? Não. Existem muitos locais no mundo espiritual que tem pântanos, tem desertos, tem geleiras. Existem locais muito quentes e muito frios, onde existe literalmente do sofrimento. Mas existem mentes poderosas que sabem plasmar, construir no plano espiritual e que não são espíritos bons. Esses podem construir verdadeiros monumentos, cidades bem construídas, com palácios, com luz, por que não? Luz avermelhada, luz azulada, não importa o tipo da luz, para que eles e os convivas deles possam ter uma vida de regalia, de sexualidade, de busca de dinheiro, de busca do poder. Então existem verdadeiras cidades das áreas trevosas. Logicamente, nessas cidades encontramos também a dor e o sofrimento. Existe a escravidão. Numa cidade espiritual boa, positiva, qual de Nosso Lar, reina o que? A concórdia, a fraternidade. Nessas cidades trevosas, nós vamos encontrar pessoas hipnotizadas, escravos, verdadeiros escravos que seguem aquele ritmo da cidade, um influencia o outro para o mal, e assim eles vão formando as legiões deles. E olha só o detalhe interessante, eles não estão presos lá, não estão presos lá. As grandes mentes do mal, elas têm a liberdade de se lembrar de inimigos e buscar esses inimigos entre os encarnados. E aí eles vão em legiões e vão para uma casa, para uma família. E nesta casa, nessa família, eles formam um verdadeiro cerco. Um cerco de desequilíbrio, de mal, de doença, para atacar. André Luiz tem um livro muito bom chamado Libertação, né? E nesse livro ele narra o caso de Gregório, que é um grande líder do mal, e de Matilde, que é um espírito de luz, a mãe de Gregório, tá? E Gregório está castigando uma moça, não me lembro o nome, acho que é Margarida, não me lembro exatamente qual é o nome da obsidiada. E ela tem todos os sintomas de doença, dores de cabeça, sente muita indisposição. Por que isso? Porque uma verdadeira legião montou acampamento dentro da casa dela. E olha só, não era só essa legião, eles também trouxeram instrumentos, né? Porque no plano espiritual nós temos tecnologia também, temos aparelhos. Então ela tinha um implante de aparelhos, tinha os ovoides. O que são os ovoides? Já foi falado muitas vezes aqui. São espíritos em tamanho desequilíbrio, que eles chegam a perder a forma do corpo físico. Eles ficam como, na descrição de André Luiz, como se fosse uma bola, uma cabeça. E essa cabeça, ela pensa, ela tem uma monoideia, ela pensa só em uma coisa, normalmente é vingança.
que vai matar, que vai se vingar, que vai destruir. E ela fica repetindo isso para ela mesma, querendo destruir alguém que no passado a afetou. E esse espírito e tamanho desequilíbrio são colocados, assim como os aparelhos, em determinadas partes do corpo da pessoa. Pode ser a cabeça, o fígado, o intestino, para que naquele ponto tenha uma irradiação de energia negativa, destruidora tão grande que a pessoa adoece. Abençoado é Deus que faz o corpo humano como se fosse uma carapaça. Nós somos muito poderosos, nós somos verdadeiros super-homens. E para essas legiões nos atacarem, precisa de muito tempo e muitos espíritos para afetar a nossa saúde. Existem pessoas que são médios, que são mais sensíveis e recebem essa influência com mais facilidade. Elas adoecem com mais facilidade, tá? Mas em compensação, olha só que coisa boa, o nosso corpo tem uma resistência tão grande que pode botar uma legião em cima da gente que a gente resiste. E basta mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, botar um costume da oração, que nós vamos criando em torno de nós uma aura, uma energia que é capaz de nos defender desses espíritos. E toda pessoa que ora atrai para perto de si bons espíritos. É uma grande chave, uma grande arma que nós temos, porque de acordo com o meu pensamento, assim são meus companheiros espirituais. A partir do momento que eu mudo minha forma de pensar, minha forma de agir, se eu bebia, paro de beber, mudo o meu comportamento, eu atraio para perto de mim espíritos bons. E onde há luz, a treva não persiste, se afasta. Vamos sempre aproveitar isso, esses ensinamentos. Matilde, acho que o nome da menina lá do Libertação era Matilde. Ela recebeu todo o socorro espiritual, mas os espíritos que vieram socorrê-la, segundo o livro André Luiz, não vieram como guerreiros, não vieram espantar os maus. Eles se infiltraram junto aos maus, na corrente dos maus, para estudar, analisar, conhecer. E aí eles descobriram que um dos homens, líder do grupo que estava lá obsidiano, ele tinha um problema familiar. E aí eles se propuseram, o grupo de André Luiz se propuseram a ajudar, Os líderes dos bandidos foi visitar uma noite o filho que estava no cárcere, que tinha sido injustiçado e que tinha uma esposa, e a mulher dele, e o filho também tinha uma esposa, ambas tinham morrido. E aí as duas estavam como loucas, dementadas na cela junto com ele. Ele, o filho do obsessor, estava lá sofrendo, totalmente desvairado pela influência da mãe e da esposa desencarnada. Ele não conseguia raciocinar direito, ele estava como louco dentro da cela. E quando o grupo de André Luiz lá chegou, não lembro agora o mentor, Clarencio não era Clarencio, não lembro o nome do mentor, é Rubio, não lembro agora o mentor. Conversou, perguntou se poderia fazer alguma coisa. Olha só a misericórdia divina funcionando, fazendo primeiro pelo outro, pelo necessitado, antes de pensar na própria filha, porque a menina que estava sendo obsidiada, era a filha dele. Em vez de ele atender a própria filha, ele perguntou se podia fazer alguma coisa pelo obsessor. E ele falou assim, não, pode. E perguntou, posso fazer uma prece? O obsessor achou estranho, mas você acredita numa coisa dessa? Ele falou, não. Vamos mover todas as nossas possibilidades. E aí ele foi atuar, primeiro fez uma prece, depois atuou na esposa, a mãe do rapaz que estava lá obsidiado, fez com que ela despertasse, porque ela estava numa loucura tão grande que ela como se estivesse num pesadelo constante. Fez com que ela despertasse, e depois fez com que a esposa do rapaz também despertasse. E assim, sem a influência daqueles dois espíritos, o próprio rapaz se reestabeleceu, se reequilibrou a ponto de dormir. E ele não parou por aí. O grupo de André Luiz
após libertar o rapaz daquela influência negativa, após encaminhar aqueles 2 espíritos de mulher para tratamento, ainda voltou na casa do juiz, aonde a neta, naquele espírito obsessor, estava sofrendo perseguição e assédio sexual do filho do dono do juiz, do dono daquela casa. E ele também, evocando aquele espírito num plano espiritual, conversou com ele, chamou a atenção do juiz, chamou a atenção do rapaz e fez com que a harmonia, o respeito vivesse naquela casa. O juiz passasse a tratar aquela moça que não era parente, não era nada dele, começou a tratá-la como se fosse a filha dele, a neta dele, com amor e com respeito. O obsessor não tinha outra coisa que fazer a não ser se dobrar à justiça divina, o amor de Deus, porque antes dele fazer qualquer convencimento, antes do mentor fazer qualquer esclarecimento, qualquer trabalho pela própria filha, ele fez todo um trabalho de amor e de caridade para com o obsessor. E na hora que ele falou: olha, Matilde é minha filha, preciso da sua ajuda, ele se dobrou ao obsessor e ajudou a libertar aquele espírito. Os espíritos nos libertam, nos ajudam, mas eles precisam ser esclarecidos, eles precisam ser mudados. Com agressão, com violência, a gente não muda ninguém, nem mesmo dentro da nossa casa. Por mais que a gente queira corrigir os nossos filhos, por mais que a gente queira que nossa mulher mude, que nosso marido mude, enquanto tivermos a agressividade, enquanto estivermos alimentando aquele clima de desequilíbrio, as pessoas que estão ao nosso redor não se modificam. Vamos olhar então, com esse conhecimento, vamos olhar para nós mesmos. Se nós queremos, já para terminar, se nós queremos ter equilíbrio na nossa vida, queremos paz ao nosso redor, nós temos de nos tornarmos pessoas pacíficas, nós temos de nos tornar pessoas amorosas, mesmo quando nos tratem com violência, com desequilíbrio. Que Deus abençoe a todos nós.